Uma coisa aprendemos este ano: essencial são as pessoas e o que faz do mundo um lugar melhor para elas. A ENGIE, a maior empresa privada de energia do Brasil, trabalha nessa transformação. ENGIE, vamos além da energia. Os aumentos no preço do barril de petróleo no mundo estão entre os motivos que preocupam o mercado financeiro. Nos Estados Unidos, o barril de petróleo subiu para $78. É o preço mais alto dos últimos 7 anos. Mas o petróleo não sofre com clima nem tem safra. As reservas estão lá. E para ter menos ou mais petróleo no mercado, os países produtores só precisam fechar ou abrir as torneiras. Hoje a máquina da economia gira com o petróleo. Sua cotação afeta os preços de produtos no mundo inteiro. Sua abundância é determinante para a indústria. Sua escassez, por outro lado, seria motivo de pânico. Mas as reservas ainda estão longe de acabar. Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita lideram o mercado. E países como o Brasil mantêm planos de longo prazo para seu uso e exploração. Porém, esse é um cenário que, inevitavelmente, vai mudar nos próximos anos. O Parlamento Europeu e o Conselho de Líderes chegaram a um acordo para criar o que chamaram de Lei Climática. Até 2030, a meta é reduzir as emissões de gases que agravam o efeito estufa a 55% dos níveis de 1990. E até 2050, a meta é atingir a neutralidade nas emissões. Significa que os países não poderão emitir mais gases na atmosfera do que são capazes de absorver com ações para compensar o planeta. Para alcançar essa neutralidade das emissões de carbono, o petróleo deve perder relevância. E se não for o petróleo, qual tecnologia pode cumprir esse papel? A resposta está no elemento mais presente no universo. É um hidrogênio a partir da eletrólise da água, que é uma reação, uma descarga de energia que você joga na água em algumas condições controladas, que ela separa aquele H2 do O da água, e o H2 é o hidrogênio. O hidrogênio está na água e pode gerar mais energia que a própria gasolina. Parece até fácil de obtê-lo, mas não é nem um pouco. O hidrogênio é altamente inflamável, então o primeiro desafio é permitir seu armazenamento e transporte em condições de segurança. O segundo é fazer com que essa tecnologia tenha preço competitivo. E o terceiro obstáculo é tornar essa produção sustentável para o meio ambiente. O hidrogênio só é verde se a eletricidade usada no processo vier de uma fonte renovável. E é nesse ponto que o Brasil leva vantagem, seja pela abundância de sol ou de vento. O Brasil possui uma capacidade de geração eólica acima de 500 gigawatts. Então nós estamos considerando que hoje estamos usando menos de 4% de todo o nosso potencial, isso considerando apenas os ventos soprados em terra, que é a energia onshore. Se a gente pensa na energia offshore, com parques eólicos instalados em alto mar, aproveitando ventos mais fortes, né, e de mais qualidade, nós conseguimos uma produtividade ainda maior. Quais são os principais desafios até a consolidação do hidrogênio verde como fonte energética? De que forma ele deve ser incorporado à economia? E quais são os riscos dessa tecnologia não se mostrar viável para substituir o petróleo no longo prazo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o professor Nivaldi de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fique com a gente. Professor Nivaldi de Castro, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre o desenvolvimento do hidrogênio verde, que faz parte da transição energética para um modelo mais sustentável, de que forma o hidrogênio é utilizado, seja para a geração de energia ou não? Como energia nem se usa muito, mas se usa o hidrogênio para produzir produtos químicos como fertilizante, ureia, né? E eventualmente para alguns usos de energia assim muito pontuais. O importante, como você bem colocou,
que o hidrogênio precisa de energia elétrica para ser produzido, né? E atualmente essa energia elétrica ela vem de usinas termoelétricas a carvão ou a gás. Então, quando eu produzo o hidrogênio dessas fontes, que são fontes não renováveis, eu gero um hidrogênio, mas eu jogo gás carbônico na atmosfera, de tal maneira que nós chamamos esse hidrogênio de hidrogênio cinza, porque ele é poluidor. E, eventualmente, quando eu consigo gerar energia de termoelétrica a gás e capturar esse CO2, ele é chamado do hidrogênio azul. Então, ele não ajuda de forma decisiva, né, para a transição energética de um mundo completamente verde com neutralidade de emissão de carbono. E aí, professor, qual é a diferença desse hidrogênio que a gente já utiliza, né, sob a forma de fertilizantes e outras que o senhor citou, e o que é o tema da nossa conversa, o hidrogênio verde? O que é, afinal, o hidrogênio verde? Como é que ele é feito? Não, é muito simples, assim, aparentemente é muito simples, né? Ainda mais aqui explicando aqui isso, basta eu produzir o hidrogênio. O que é o hidrogênio? Eu pego a água e quebro a molécula da água, que é H2, que é o hidrogênio, e o oxigênio, né? Então, para quebrar essa molécula de água, eu preciso de energia elétrica. Então, basta eu quebrar essa molécula em equipamentos que estão sendo desenvolvidos, mas que já têm uma rota tecnológica minimamente definida, usando energia elétrica renovável, eólica, solar e, eventualmente, biomassa e também hidrelétrica. Mas hoje, como tem muito mais eólica e solar, a tendência é que esse hidrogênio verde, no processo de eletrólise, ele seja produzido usando como insumo a energia elétrica verde, eólica e solar. Esse é que é o futuro, né, da transição energética, é eu ter o hidrogênio verde substituindo todas as outras fontes energéticas que ainda usam recursos não renováveis. E o que falta para isso acontecer de fato? A gente estuda muito o que a Siemens Energy faz nesse campo. Então, eles antes tinham uma escala produtiva de 1 mega, hoje já estão com 8 mega, e a tendência é esse equipamento ter mais capacidade para produzir hidrogênio e, consequentemente, ele vai ficando cada vez mais barato pelo fenômeno que nós chamamos de economia de escala. Agora, à frente, notadamente, entendendo que o hidrogênio verde vai ser a principal commodity mundial já a partir dos anos 30, a gente ainda tem desenvolvimentos tecnológicos que não estão consolidados, não tem uma rota definida, que é na armazenagem e no transporte. A ideia é armazenar energia limpa que vem dos ventos ou do sol para usar quando ela não estiver sendo produzida. É aí que vai ter um desenvolvimento tecnológico ainda intenso, por um lado, e o outro também, que vale a pena citar brevemente, é a substituição nas indústrias que usam hoje recurso energético não renovável para usar o hidrogênio. Vou dar um exemplo, a indústria automobilística. A matriz elétrica da indústria automobilística na produção do carro ainda é muito poluidora, é uns 60% não renovável. O hidrogênio vai entrar aí para substituir. Então aí nós também teremos inovações tecnológicas. Agora, professor, pelo que eu estou entendendo, para se produzir o hidrogênio verde, precisa-se de uma fonte de energia que pode ser uma energia renovável, né? Por exemplo, a eólica, solar, produzindo aí uma cadeia limpa. Mas vale a pena utilizar a energia eólica ou solar para produzir hidrogênio e não diretamente usar essa energia para eletrificação de maneira direta? Por que vale a pena usar esse tipo de energia na produção do hidrogênio? A sua pergunta é muito pertinente, Carol. E no caso do Brasil, por que nós podemos fazer isso? Aí eu vou dar a dimensão numérica, né? Hoje, na matriz elétrica brasileira, total, a capacidade de produzir energia elétrica está uns 175 mil megawatts. Desses 175 mil, 25 mil é de eólica e solar.
20 eólica, 5 solar. O potencial de aproveitamento de energia eólica e solar no Brasil é de 1.300.000 megawatts. Então a gente tem energia, o potencial de eólico e solar sobrando. Nunca vai faltar para atender a demanda interna de energia elétrica, e com essa sobra nós poderemos ser um grande produtor de hidrogênio verde usando esse potencial eólico e solar estimado pela EPE, empresa de pesquisa energética que o Brasil tem, de 1.300.000 megawatts. É uma diferença gritante e é uma vantagem competitiva para o Brasil. A gente poderá usar o hidrogênio para quais finalidades? Olha, o melhor para responder essa sua pergunta também muito instigante, né? Imagina o barril de petróleo hoje, né? Hoje o petróleo é o recurso energético mais negociado no mundo, né? E você vê que qualquer oscilação dele, aumenta a gasolina, aumenta isso, aumenta aquilo. O barril de petróleo é uma unidade, né, energética. O hidrogênio vai ser a mesma coisa. Ele vai ser uma unidade energética que você vai poder usar para a produção de carro, na indústria química, nas refinarias, entende? Para gerar energia elétrica, para que o carro elétrico de bateria possa ser carregado por uma energia elétrica vindo do hidrogênio verde. Então ele vai ter muitas e muitas utilidades. Na realidade, essa que é a grande questão, grande desafio. Tudo hoje que é produzido usando fontes de energia não renováveis terão necessariamente que ser transformadas, mudadas, reconvertidas para usar energias renováveis. E o papel do hidrogênio vai ser esse, vai ser o barril do hidrogênio versus o barril do petróleo. A energia que deve ser armazenada é injetada em um motor. Esse motor, com a ajuda de cabos de aço, levanta blocos de concreto que pesam até 35 toneladas. E eles vão sendo empilhados, até uma altura máxima de 120 metros. Pronto, energia armazenada. Professor, eu gostaria de investir um pouco mais nesse tema das tecnologias. Na sua avaliação, quais são as tecnologias críticas nesse momento para desenvolvimento, para dar escala à produção da energia do hidrogênio verde? Hoje, na avaliação aqui no nosso grupo, que é o grupo de estudos do setor elétrico aqui da UFRJ, né, nós entendemos que para a produção do hidrogênio pela tecnologia da eletrólise, isso já está mais ou menos consolidado, então é uma questão de ganho de escala, tá? Os desafios, né, assim, as inovações tecnológicas que vão se desenvolver a partir do momento, né, que houver crescimento da demanda de hidrogênio são de dois tipos. Para a reconversão da base produtiva que usa energia na indústria como um todo. O outro é para armazenamento. Como é que eu armazeno o hidrogênio, né? Porque eu vou produzir 90 quilos, 100 quilos por dia, e se eu não tiver logo uma demanda, como é que eu armazeno e como é que eu transporto? E aí eu tenho um transporte, seja por gasoduto para atender a indústria nacional, mas o mais importante é o transporte para exportação. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha está estimando para 2050, para atingir as metas, né, assumidas com relação à descarbonização, importar 90% do hidrogênio que ela vai consumir. Esse 90% vai ser importado. Como é que eu levo esse hidrogênio lá do porto de Pecém, do porto de Açu, do porto de Itaqui, para Roterdã, onde vai ser o grande hub de distribuição de hidrogênio interno na Europa? Então, essas tecnologias que estão recebendo uma prioridade muito grande e normalmente se trabalha com projetos pilotos, faz numa escala pequena e vai aumentando. Então, esse aqui é o cenário das rotas tecnológicas, onde estão os grandes desafios das inovações que terão que ser desenvolvidas.
Professor, se a gente vai produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água, a crise hídrica é uma fonte de preocupação? Ou dá para fazer essa eletrólise em água de rejeito, água do mar? Como é que é essa questão da água como matéria-prima para a produção de hidrogênio? Você já deu a resposta, Carol. Nós vamos usar todos os tipos de água. E para usar todos os tipos de água, nós teremos desafios de inovação tecnológica para pegar água do mar e dessalinizar e transformar ela em hidrogênio. As águas de rejeito, né, de inúmeras atividades produtivas, né, que usam a água e a água fica comprometida do ponto de vista da sua pureza mínima, ela vai ser reconvertida. Então aí nós também temos inovações tecnológicas que vão ter que ser realizadas, são desafios tecnológicos justamente para que a gente não falte água para nós da água tirarmos o hidrogênio. Professor, vou fazer uma pergunta bem leiga, porque eu estou tentando imaginar a gente abastecendo um carro, por exemplo, com hidrogênio. A gente, de fato, vai abastecer com hidrogênio, quer dizer, bota aí R$50 de hidrogênio, ou vai ser um carro elétrico e essa eletricidade vai vir de uma usina que gera energia a partir do hidrogênio? Como é que funciona na prática? Na realidade, para o caso da indústria automobilística, né, o cenário é que até 2050 prevaleça os carros, os veículos elétricos, com baterias de produtos minerais, o lítio principalmente, tá? A bateria do sistema híbrido desse carro fica aqui, embaixo do banco de trás. Além de todos os itens que tem que trocar numa revisão de qualquer carro, tem ainda o filtro dessa bateria. E esse carro precisa ser carregado por uma energia verde, senão não faz sentido, né? Então, ainda não teremos carros movidos a hidrogênio prevalecendo no mercado. O hidrogênio como um combustível para transporte, ele está sendo previsto e há desenvolvimentos tecnológicos para transporte de carga ou transporte urbano. Por quê? Porque o transporte de carga de média e longa distância, a bateria do caminhão seria muito pesada e não compensaria. Então, aí nós temos desenvolvimento tecnológico para células de hidrogênio moverem o transporte urbano de uma maneira geral. Mas isso ainda é um cenário que está se aproximando. Para depois de 2050, possivelmente quando o mundo tiver feito essa transição do barril de petróleo para o barril de hidrogênio, a inovação tecnológica vai caminhar possivelmente na direção dos veículos elétricos movidos com células de hidrogênio, mas no cenário atual são veículos a bateria. Nas avaliações de risco desse tipo de desenvolvimento tecnológico, o senhor acredita que existe alguma chance de micar todo esse desenvolvimento sobre o qual a gente está falando? Ou no mundo já há um consenso de que o caminho em busca desse hidrogênio verde é um caminho inevitável? Não há a menor dúvida de que esse é o caminho. E talvez essa analogia de que eu tenho que sair do barril do petróleo para o barril de hidrogênio, isso é consenso mundial, né? O mundo precisa diminuir o aquecimento global. É uma mudança talvez a mais radical na história recente da humanidade, que é uma transformação, uma mutação do aparelho produtivo, da produção, dos bens, serviços e mesmo de consumo, impostas por uma variável externa que é a sobrevivência da humanidade. Antes, as mudanças tecnológicas, a passagem da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, se deu por competição. O carvão ficou muito mais competitivo em termos de geração de energia elétrica do que o moinho de vento, do que o moinho de água, do que a queima com lenha. Aí ele se impôs. Depois veio o petróleo, ele se impôs, assim, do ponto de vista competitivo, mais barato para o transporte, etc, etc. Nós vamos nessa direção e essa direção é irreversível. O mundo precisa do hidrogênio verde,
para garantir a sobrevivência da espécie humana e dessa terra que é tão azul e que vai precisar ser verde a partir de 2050. Professor, quem é que está investindo hoje nessa tecnologia? São as grandes empresas privadas, as próprias petroleiras, tem investimentos governamentais? Quem é que está na ponta aí dessa busca pelo hidrogênio verde? Quem está mais na ponta é quem é mais necessitado, né? Como diz aquele ditado, a necessidade faz o homem. Quem é que importa mais recurso energético do mundo e que não tem recurso energético nas suas fronteiras? É a União Europeia. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia importa mais de 90% de tudo que ela precisa para gerar energia elétrica, para gerar energia como um todo. Então ela fica na mão do gás russo, ela fica na mão do petróleo dos árabes. Então essas oscilações, não só econômicas, mas mesmo geopolíticas, a União Europeia fica a descoberto, como diz, e o risco é muito grande. Então ela hoje tem a liderança não só da questão ambiental mundial, né, que ela que puxou por causa dessa insuficiência que ela tem. A China tem carvão, os Estados Unidos têm o shale gas, tem petróleo, hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, para eles, isso não é um problema tão emergencial. Para a Europa, é uma questão econômica estratégica. Então, hoje ela é a grande investidora. E os governos e a Comissão Europeia, né, a União Europeia são 27 países, tem um parlamento europeu que tomam decisões consensuais sempre. Hoje, a União Europeia é o grande investidor nesse processo de transição energética. Então, o governo cria programas, né, cria incentivos, né, e, obviamente, as empresas recebem esses estímulos por parte do governo. Para se ter uma ideia, a Alemanha já tem lá uma espécie assim, de uma empresa que vai abrir leilão para contratar a compra de hidrogênio para ser entregue lá na Alemanha, entende? Dali essa tipo de empresa já tem 2 bilhões de euros para cobrir a diferença, para vender a varejo para a indústria poder fazer a reconversão. Então não vai faltar recurso, né? Dos países ricos, os governos, que têm, obviamente, muito mais recurso, estimulam isso através de programas específicos, e as grandes empresas, né, essas grandes empresas com grande tradição, estão investindo seguramente, enfrentando esses desafios tecnológicos que nós, de certa maneira, listamos aqui ao longo dessa nossa conversa. Professor, a gente tem uma série de obstáculos, né? Então tem os cronogramas para o desenvolvimento de tecnologia, tem as metas que são colocadas pelos próprios países, as metas para 2030, para 2050, e também temos a variável do preço da produção dessa energia. Quando é que o senhor acredita que a tecnologia estará madura para ter um preço competitivo para, de fato, esse tipo de energia entrar no mercado de uma forma em escala e agressiva? Essa resposta eu não posso dar com uma devida precisão, mas eu posso conceitualizar isso com base nos conceitos da ciência econômica, né? Qual é? À medida em que você parte de projetos pilotos, eles estabelecem parâmetros de custos, de necessidades, de cadeia produtiva, e aí o investimento, né, no desenvolvimento da cadeia produtiva, ela faz com que o preço diminua, né? Então, por exemplo, estudos recentes do Instituto IRENA, que é um centro mundial de pesquisa, que faz estudos sobre tendências de preço do hidrogênio. Hoje, o hidrogênio verde, feito com base em energia eólica e solar, está numa faixa de 20 a 50 dólares o megawatt. Tá? E qual é a tendência nos próximos anos? É esse custo ir baixando. Mas hoje, o hidrogênio cinza ele é mais barato que o hidrogênio verde. Mas em breve, o hidrogênio verde vai se impor por conta do ganho de escala. A gente pode fazer uma analogia para entender esse conceito da indústria automobilística. Hoje, comprar um carro de veículo elétrico é só para quem tem muito dinheiro, porque ele é muito mais caro do que um veículo a combustão.
para 2025 já tem indústrias, né, do grupo das grandes montadoras mundiais que já estimam que em 2025 o preço do veículo elétrico já vai estar batendo, sendo igual com o veículo a combustão. E aí vem o governo e fala, olha, a partir de 2030 eu não licencio mais veículo a combustão. Então isso é uma transição, né? E essas imposições de política pública, né, e esses incentivos e a possibilidade de ganho de economia de escala é que vai determinar esses pontos de inflexão aonde o barril do hidrogênio vai ficar mais barato do que o barril de petróleo. Professor Nivaldo de Castro, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Muito obrigado. Aí é sempre um prazer contribuir assim, com temas tão instigantes, né, e que mais cedo ou mais tarde vão bater aqui no cenário da sociedade brasileira. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.